Fala pessoal, beleza? Pessoal, primeira coisa, eu não sou médico, tá? Tô trazendo umas coisas, umas considerações de um ponto de vista de uma pessoa que é de fora da área de saúde e resolveu estudar várias coisas relacionadas com saúde, que é o meu caso, e mudou a vida, né? Graças a Deus, a minha e de muita gente que me acompanha. Vou gravar vários vídeos falando de alguns mitos e principalmente os mitos da carne, alguns mitos relacionados à carne e que engana muita gente, que um dia já me enganou. Não sei de onde vem esse mito, tá? O mito que eu vou tratar hoje aqui é o mito de que a carne apodrece no seu estômago, né, no seu intestino. Não sei de onde vem esse mito, não sei se tem algum interesse da indústria de alimentos por trás disso, porque assim, eu penso que para produzir 100 gramas de proteína de origem vegetal é infinitamente mais barato do que para o cara produzir 100 gramas de proteína de origem animal. Então, pode ter algum fundo aí, né, sendo alimentado, desse mito que é alimentado aí por essa indústria, que fatura bilhões. Você pega nos Estados Unidos lá, aquela Kellogg's, que vende o cereal matinal de manhã, fatura bilhões. O cara vende milho transgênico, que é uma coisa assim fácil de você produzir, pode produzir de toda forma. Então, assim, eu vejo direto a carne sendo alvo de ataques. E ninguém para fazer algumas relações, algumas ligações, tirar algumas ideias. Eu não vou conseguir esgotar todo o assunto aqui, mas eu vou lançar algumas ideias aqui para vocês aqui interessantes para vocês refletirem. Primeira coisa, gente, o pH do nosso estômago, do ser humano. O pH do estômago, ele varia de 1 a 3. O pH do estômago do ser humano varia de 1 a 3. Ele é extremamente ácido. Quanto mais baixo esse número, maior a acidez. Ao passo que se você pegar alguns animais herbívoros, alguns animais que comem capim, como a vaca, o pH vai de 6,5 a 7. Ou seja, é neutro, é um pH assim, é igual a água, não tem acidez praticamente nenhuma, né? Então, se você for comparar, para que a natureza vai nos dotar de um estômago tão ácido e a vaca de um estômago tão neutro? Primeiro, eu estava vendo um veterinário falar sobre o assunto, até depois eu queria uma participação, se tiver algum veterinário me vendo, que colocasse, fizesse considerações, ponderações, é interessante. Segundo esse especialista, né, estava falando, se o pH estomacal da vaca for maior, vai matar os micro-organismos que estão lá, que produzem enzimas que digerem a celulose, né, a celulose é um açúcar do capim, na verdade é um açúcar que está no capim. A vaca come, aqueles micro-organismos vão produzir enzimas e vão digerir aquilo ali, né? Essa enzima vai ajudar a digerir. O ser humano já tem um pH extremamente ácido. Então, assim, para quê, né? Que Deus vai nos dotar desse pH tão ácido. Outra coisa, é bolsa de colostomia, né? Aquela bolsa que o pessoal coloca quando faz cirurgia de intestino. Observa-se que nesse tipo de bolsa, às vezes a pessoa que coloca pode aparecer produtos de origem vegetal inteiros, indigestos, né? O cara pode aparecer ali, eventualmente, folhas, milho, por aí vai. Sementes no geral. Agora, eu nunca ouvi falar do cara passar carne indigesta ali nesse tipo de bolsa. Outra coisa interessante agora da minha experiência, eu estava conversando outro dia com um médico que mexe, especialista em intestino, e ele me explicando que já fez cirurgia de pessoas que tiveram assim, o intestino parou. E ele me relatou que a alta ingestão de fibra promove isso aí. Eu nunca ouvi falar, né? Ele falou que nunca ouviu falar do cara comer muita carne e ter esse tipo de problema, né? Agora, o cara que come muita fibra, né? Tem casos assim. Depois vocês perguntam para o médico de vocês aí o que eu tô falando. Então, assim, não faz muito sentido, gente. Você vai ingerir um pouco de fibra para soltar o intestino. Como é que se você ingerir muito da fibra, vai parar o seu intestino? E com a carne não acontece isso. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Outra coisa que a gente observa é que pessoa que come muita carne, muitas vezes, ela
acha que a carne faz mal, né? Uma mentira, quando ela é repetida inúmeras vezes, ela tende a se transformar numa verdade. Então, esses mitos que pairam sobre a carne, que muitas vezes até uma mentira, né? Para uns é uma mentira, porque assim, alguns reproduzem isso intencionalmente. Para outros é um mito, porque o cara acredita naquilo, ele não sabe que aquilo é uma mentira. Então, assim, ele vai repetindo aquilo. Inclusive, muitos profissionais de saúde, muitos médicos, muitos nutricionistas repetem isso. Vou fazer um parênteses para dizer que tem muita gente boa, mas muitos repetem essa mentira porque acreditam nisso. Cresceu ouvindo isso. Não existe nenhum estudo que comprove isso, que a carne apodrece no seu aparelho digestivo, e o cara vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Então, o cara que às vezes ele tem alguns maus hábitos, algumas pessoas têm alguns maus hábitos, às vezes o cara bebe muito, vai naquele churrasquinho de final de semana, toma um engradado de cerveja, come a carne, fuma, e por aí vai, e aí chega durante a semana ele começa a ter problemas intestinais. Aí ele vai culpar quem? Vai culpar a carne. É lógico. Ele ouve tanto falar que a carne faz mal que ele vai tender a culpar a carne. Então, assim, por fim, pessoal, eu queria falar que se tiver alguma coisa que realmente apodrece no nosso aparelho digestivo, são os FODMAPs, FODMAPs, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. São carboidratos, açúcares, que o nosso sistema digestivo não consegue digerir adequadamente, às vezes cai no nosso intestino e ali apodrece, realmente apodrece. Bactérias que vivem lá no intestino vão digerindo aquilo ali, produzindo gases, produzindo às vezes o que eles chamam até de disbacteriose, né? Que é uma acidez ali, um incômodo das mais variadas ordens. Então, assim, se alguém às vezes tem gases, tem problemas intestinais e tudo, e não sabe o que é, investigue se isso não são causados pelos FODMAPs. Tudo que eu estou falando aqui, gente, vocês podem pesquisar no Google, podem ter várias fontes para pesquisar aí, para ver. Beleza? Boa noite.